políticas públicas é um termo que hoje está muito em voga, presente nos jornais, na televisão, nos debates. Era uma palavra que até algumas décadas atrás não estava muito presente, mas agora está. E estando, nós temos que deixar isso claro, né, para todos. Uma primeira ideia que as pessoas têm de políticas públicas, né, é que assim, alguma coisa a ver com o governo, né? Mas vamos tentar dar uma definição mais clara para isso. Em primeiro lugar, políticas públicas é você pensar o Estado e o governo em ação. Ou seja, são todas as atividades que partem do Estado e a forma que isso é executado pelo governo, né? E nós podemos dividir esta definição numa definição mais política e numa definição mais administrativa. A definição política é que políticas públicas dentro da democracia é sempre um processo decisório que vai envolver conflitos de interesse. Vamos pensar a sociedade é composta por diversos grupos, segmentos políticos, cada um com as suas ideias, suas ideologias, suas visões de mundo, né? E esses grupos estão a todo momento debatendo como que o Estado e o governo devem agir. Então essa é a primeira noção, política pública como conflito de interesse. E o conceito que deriva disso é, política pública então, é aquilo que o governo decide fazer e não fazer, definindo quem ganha, por que ganha, né? Em que momento quem está ganhando. Ou seja, é extremamente importante para o cidadão. Exatamente. Né? É aquilo que é a nossa vida no dia a dia que o governo vai fazer ou vai deixar de fazer e vai interferir diretamente na nossa vida. Exatamente. Agora, também temos a definição mais administrativa, né? A política pública como um conjunto de projetos, de programas e de atividades, né, governamentais. Então, quando a gente pensa, né, olha, tem aquele programa da prefeitura que está beneficiando aqui o nosso bairro, aquilo é uma política pública. Olha, tem aquela política econômica do governo federal que está trazendo mais empregos para uma determinada região. Aquilo é uma política pública. Então, essa é uma outra ideia de política pública, no sentido administrativo. Uma vez que foi tomada uma decisão, né, o governo vai transformar aquela decisão num programa, num projeto e numa atividade que vai entrar em execução. É importante nós também podemos dizer, Ramari, que esse conceito de política pública ele é muito amplo, né? E aí as pessoas falam, mas qual a diferença, por exemplo, entre política de Estado e política de governo? Essa ideia de público é uma coisa que só se refere ao aspecto governamental ou hoje também envolve, né, a sociedade civil? Então, a primeira questão, a diferenciação entre política de Estado e política de governo, né? Política de Estado é toda aquela política que, independente de qual seja o governo e o governante, aquilo terá que ser feito. Geralmente está presente, né, dentro de um aspecto de um aparato jurídico legal, por exemplo, a Constituição, e aquilo vai ter que ser realizado de qualquer maneira. Já a política de governo vai depender da alternância de poder. Cada governo tem o seu projeto, né, e durante aquele período, né, 4 anos, né, de um mandato, ou sendo reeleito 8 anos, vai transformar aquelas ideias em políticas públicas que vão ser executadas ao longo de um tempo, né? Isso é a política de governo. Muitas vezes, boas políticas de governo, na medida em que elas têm continuidade de um governo para outro, elas se transformam em política de Estado. Mas isso é importante só para as pessoas terem essa ideia. Política de Estado, né, geralmente está presente nas leis, ou mesmo são boas políticas de governo que têm continuidade de um governo para outro, e a política de governo como aquilo restrito ao mandato de um determinado grupo político, de um determinado partido. Uma outra coisa importante da gente dizer é que esse conceito hoje de política pública, a gente não entende só o público como sinônimo de gestão governamental, né? O público ele é hoje muito mais um sinônimo de interesse público que vai do governo até a sociedade, passando pelas diversas organizações da sociedade civil, incluindo também aí o chamado terceiro setor e mesmo o mercado. Então as políticas públicas hoje vão envolver o primeiro setor, que é o Estado e o governo, né? O segundo setor, que é a iniciativa privada, né? E o terceiro setor, que são as diversas sociedades, as diversas organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, como as organizações não governamentais, as OCIPs, fundações, né?
entidades filantrópicas, associações de bairro, né, movimentos sociais, dentre outras organizações. Então, como o nosso país tem uma tradição, né, muito forte do século XX, que foi uma tradição autoritária, né, o período da ditadura, né, e dentro dessa tradição autoritária você tinha um modelo muito centralizador de gestão pública, a ideia que muito que as pessoas têm de políticas públicas é uma ideia que é uma coisa só do governo, né, que elas não precisam participar, que elas já elegeram os governantes, agora os governantes vão tomar as suas decisões. Pelo contrário, né? Hoje a noção que se constrói de políticas públicas é uma noção de uma construção, né, coletiva, de uma coprodução entre o Estado e a sociedade civil. Por isso que nós vamos falar que políticas públicas é muito menos a ideia de gestão governamental e muito mais de uma construção do interesse público por todos os atores, sejam os atores do Estado, sejam os atores da sociedade civil. Você vai falar dos tipos de política pública, você tem aí uma figura que ilustra, né? A gente pode ver, já está no ar aí. Exatamente, Lamari. Aqui no Brasil, dado ainda o grande déficit que nós temos, né, de políticas sociais, isso é um padrão histórico, um padrão que vem do processo de desigualdade, né, as pessoas acham que políticas públicas é sinônimo de política social. Nós tendemos a dizer que, né, toda política social é uma política pública. Mas nem toda política pública é uma política social. O que nós estamos querendo dizer? Que as políticas públicas são muito mais amplas do que a área da política social. Então, como a gente pode ver na figura, né, as políticas sociais são área importante das políticas públicas. Estão lá as políticas de educação, as políticas de saúde, as políticas de assistência social, as políticas de habitação, né, de trabalho, emprego e renda. E nós temos outros tipos de políticas públicas, como as políticas econômicas, né, muito fortes no Brasil, né, uma agenda muito forte dos anos 80 para os anos 90, né, sobretudo na época da estabilidade de preços, do combate à inflação, e aí estamos falando da política monetária, da política fiscal, da política cambial, né, e mesmo dentro das políticas econômicas, as políticas mais setoriais do ponto de vista econômico, a política agrícola, a política industrial e assim por diante. Tem uma outra área também muito importante das políticas públicas, que são as políticas de infraestrutura, né, que agora que o Estado está começando a recuperar a sua capacidade de investimento, nos últimos 10, 15 anos, esses gastos começaram novamente a ser realizados no Brasil. Sobretudo agora, num momento, né, muito importante, que nós teremos grandes eventos no Brasil, dentro de algum tempo, a Copa do Mundo, né, as Olimpíadas, que os diversos gastos em transporte, né, em saneamento básico, em energia, em telecomunicações, dentre outras áreas, se tornam muito importantes. Então, este é o campo das políticas de infraestrutura. E nós não podemos nos esquecer ainda, Lamari, de um outro tipo de política pública que às vezes as pessoas acham que não são políticas públicas, que são as políticas de gestão pública, né? Essas políticas de gestão é que dão apoio, o suporte, a base para as políticas públicas serem implementadas. Por exemplo, política de recursos humanos, né? A implementação de uma boa política pública depende da qualificação dos recursos humanos que estão dentro do Estado, né? De um funcionário público capacitado, da formação de equipe, política de governo eletrônico, né? A implementação de algumas políticas públicas depende de uma base de tecnologia de informação e comunicação, e o governo eletrônico trabalha nessa linha, né? Definições do próprio papel do Estado, né? Como que o Estado vai atuar em parceria com a sociedade civil. Então, aí todo o surgimento de novos arranjos institucionais, as organizações sociais muito atuantes na área de saúde, de cultura, as OCIPs, né? Então, tudo isso compõe essa outra área que nós chamamos de políticas públicas de gestão. A ideia, então, que nós mostramos nesse quadro é falar, política pública é uma coisa bem ampla. Políticas sociais, econômicas, de infraestrutura e as políticas de gestão. Bom, é importante a gente dizer que essa efervescência em torno das políticas públicas no Brasil, na última década, elas têm como pontapé inicial a Constituição de 88. Né?
A Constituição de 88, ela ampliou muito os direitos sociais, né, no Brasil. E esses direitos sociais, eles vão ser traduzidos em políticas públicas, nos diversos níveis de governo, né, sobretudo as políticas sociais. Então, quando a gente pega o quadro do Brasil ali no início dos anos 90 e até hoje, nós percebemos, né, alguns desafios para as políticas públicas, né? O primeiro desafio é o grande desafio da desigualdade, né? A necessidade, então, de você ter políticas públicas para gerar uma maior equidade na área social dentro do Brasil, né? O segundo grande desafio é que essas políticas públicas, elas alcancem cada vez mais o maior número de pessoas, até porque, né, nós trabalhamos dentro de uma tradição da universalização desses direitos sociais. Então a educação precisa chegar para todos, a saúde precisa chegar para todos e assim por diante. Dentre outros desafios, né, da participação das pessoas, as pessoas poderem fazer o processo de controle social e assim por diante. Diversidade. Exatamente, a diversidade, né, até porque não dá mais para pensar políticas públicas como se pensava no pós-Segunda Guerra Mundial, quando cresce muito esse conceito com a construção dos estados de bem-estar social lá na Europa, que são estados que vão trabalhar com a ideia de uma política pública ampla e universal, mas dentro de um padrão único, considerando muitas vezes que a sociedade, né, não tem nenhuma diversidade. Então já no final dos anos 70, início dos anos 80, isso surge muito forte na agenda. A questão de você olhar para a diversidade da sociedade, né? A diversidade do ponto de vista, né, racial, a diversidade do ponto de vista de gênero, a diversidade do ponto de vista de preferência sexual, dentre outros aspectos, do ponto de vista de faixa etária, políticas para a juventude, políticas para a terceira idade. Nesse sentido tem essa figura aí bastante ilustrativa, né? Exatamente. O pessoal tá vendo. Né? Essa figura aí mostra um pouquinho, né, esses grandes pontos que a gente está colocando em termos de desafios, né? Então, o desafio de nós ampliarmos as políticas públicas no Brasil, do ponto de vista da sua quantidade, e fazer ela chegar aonde ela ainda não chegou, né? Pensando que o nosso país é um país de dimensão territorial continental muito amplo e a gente tem que construir uma relação federativa muito forte entre União, Estados e municípios para essas políticas públicas poderem chegar na ponta, né? E o desafio mais recente, Lamari, que é o desafio da qualidade. O Estado brasileiro, nos últimos 20 anos, ele avançou muito em termos da quantidade, né? Nós universalizamos algumas políticas públicas, mas nós estamos percebendo nos últimos 4, 8 anos uma pressão forte da sociedade civil, algo que é muito perceptível no processo eleitoral, né, em pesquisas que são feitas com eleitores, e os eleitores apontando a necessidade do Estado agora também equilibrar a questão da quantidade com a qualidade dos serviços públicos, né? E nesse sentido, então, é o que a gente tenta mostrar nessa figura. Quais são esses grandes desafios para as políticas públicas no Brasil? E a gente poderia resumir isso em duas grandes questões. Aumentar a quantidade e melhorar a qualidade, tendo como pano de fundo a diminuição da desigualdade nos seus diversos aspectos. É dentro desse contexto, então, Lamar, que a gente pode começar a falar do processo de construção das políticas públicas, né? E aí uma forma para o pessoal que nos assiste tentar organizar a ideia é pensar no ciclo das políticas públicas, né? Então vamos ver aí a figura do ciclo das políticas públicas, que toda política pública envolve 4 etapas, né? A primeira etapa é o surgimento da agenda, como que uma ideia, né, chega e entra dentro do processo político, né? A segunda etapa é a forma que essa ideia vai ser transformada em uma política pública, e nós chamamos isso de formulação. Envolve um processo decisório, né? Envolve relações entre o executivo e o legislativo. O legislativo tem um papel fundamental na formulação de políticas públicas, sobretudo dentro da produção da base legal, né? Da produção de leis, que a partir disso aquilo vai sair do papel e entrar em execução, né? E também, na sequência, a implementação das políticas públicas. A implementação é a própria execução, né? É quando, uma vez que a política está formulada, já tem um recurso orçamentário, né? Já tem
todos os recursos ali dispostos, aquilo começa a ser mobilizado para a política ser executada e alcançar o seu resultado. E mais recentemente no Brasil, a gente tem falado também, para fechar esse ciclo, da avaliação de políticas públicas, né? É muito importante, né? Nós discutimos hoje uma gestão pública por resultados na sociedade, e nós temos instrumentos para saber se o Estado está alcançando, né, os objetivos daquelas políticas. Então, vem sendo desenvolvidos muitos instrumentos de avaliação de políticas públicas. E o Brasil, inclusive, é referência em algumas áreas. Por exemplo, a área de educação, né? Nos últimos 20 anos, nós avançamos muito com indicadores de educação no Brasil, né? Provas em nível nacional, provas aplicadas para os diversos níveis de ensino, que permitem comparar desempenho entre escolas, entre estados, e tudo isso gera um debate, né, sobre os resultados que vai retroalimentar a ação do Estado, no sentido daquilo pressionar o Estado para melhorar aonde há déficit, aonde há lacuna e aonde os resultados não são muito satisfatórios. Eu queria, então, Lamária, falar de forma um pouquinho mais detida de cada um dessas etapas do ciclo das políticas públicas. Então, voltando, né, para a gente falar agenda, né? Como que eu faço uma ideia entrar dentro do processo político? Em primeiro lugar, é importante nós dizermos que numa democracia, né, você tem diversos grupos, diversos atores, né, sempre em disputa, querendo fazer e colocar a sua agenda. E é importante as pessoas terem a noção que uma agenda não necessariamente surge do dia para a noite. Pode até surgir diante de uma crise, né, diante de uma catástrofe. Então vamos recordar aqui como que um acidente aéreo, né, alguns anos atrás no Brasil, fez surgir todo um debate sobre a necessidade de segurança no transporte aéreo, ampliação de aeroportos e assim por diante. Ali, às vezes tem um grande crime, assim, exatamente. Vamos discutir a questão mais profundamente da segurança. Da segurança e assim por diante. Aí é uma forma que a agenda acaba sendo acelerada, né, por uma grande percepção que a sociedade tem diante de um fato importante, de uma crise. Mas o ideal é que essa agenda seja feita com planejamento. Com planejamento, entendendo que essa agenda está diante de um processo político, então ela é sujeita a avanços e recuos, né? Porque ali você tem uma disputa política muito grande, e é importante a gente pensar que a agenda ela é gradual, ela é incremental. Então eu vou dar um exemplo aqui da área de política ambiental, Lamária. Quando hoje a gente fala de meio ambiente, desenvolvimento sustentável, né? Todos esses assuntos que estão em voga, que nos últimos anos, né, não só governo federal e estadual se prepararam para isso, mas governos municipais também, sobretudo agora com a lei de resíduos sólidos, entre outros aspectos, todo mundo fala, puxa, não, essa agenda explodiu, mas ninguém muitas vezes percebe que essa agenda começou a ser construída lá nos anos 70. Né? A primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente é no início dos anos 70. E ali que começa a surgir os primeiros estudos, né, que surge o próprio conceito de desenvolvimento sustentável, que durante 2 décadas cresce e vai ganhar, né, grande amplitude mundial a partir da conferência realizada no Rio de Janeiro em 1992. E que agora nós completamos 20 anos. Então, queira ou não, é uma agenda que está sendo construída há 40 anos. Então, isso é para ilustrar, né, a todos que estão nos assistindo, para ilustrar para todos que estão nos assistindo um pouquinho que o processo de construção de agenda é um processo gradual, incremental e que exige planejamento e articulação. Né? Vamos falar então do próximo passo. Após a agenda, a formulação. Né? E, inclusive temos uma figura aí para colocar as principais questões que estão dentro do processo de formulação. Né? O que nós temos ali? Olha, pensar a formulação de políticas públicas é pensar o aspecto político, que é o processo decisório, quem vai tomar a decisão? Né? Qual é a relação entre executivo e legislativo? Como a sociedade civil pode pressionar por aquela decisão? Mas também é um processo administrativo, né? Do ponto de vista da alocação do orçamento, né? Do ponto de vista de qual é a área de governo que vai ficar responsável por aquela política pública, né? E assim por diante. Então, entender o processo de formulação, né, é entender não só o aspecto político, mas o aspecto administrativo. E aqui no Brasil, esse aspecto de formulação tem muito a ver com os 3 instrumentos de planejamento e orçamento,
que estão previstos lá na Constituição Federal, né, que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual. São as peças de planejamento e orçamento. Essa primeira peça de planejamento, que é o PPA, é nada mais, nada menos que você traduzir o seu plano de governo, né, o candidato foi lá eleito numa eleição, pega aquele plano de governo, vai fazer um ajuste à realidade, formulando programas. Então, os programas que compõem um PPA são as expressões... Então, o PPA ele tem que fazer no começo. Exatamente. O PPA está ali, né, para ser feito nos primeiros 6 meses de governo, né, com um amplo processo de planejamento, se possível, trazendo a sociedade civil para dentro desse processo, né, e ajustando o plano de governo à realidade política, administrativa e orçamentária. E qual é o resultado de um PPA, Lamar? Um PPA é um conjunto de programas. E aqueles programas são as expressões concretas das políticas públicas. É aquilo que o governo vai trabalhar. E, obviamente, que aquele PPA tem que ter uma forte ligação com as peças orçamentárias, né? Então tem que dialogar. Não adianta fazer uma coisa que não fictícia, tem dinheiro para fazer. Traduzindo em miúdos, exatamente, isso, né? Vira uma peça fictícia. Né? Então nós temos que fazer um diálogo entre o planejamento e o orçamento. Todo esse debate está dentro do processo de formulação de políticas públicas. E vamos aí falar rapidamente do processo de implementação. O processo de implementação é, de fato, a execução da política, né? Durante a implementação, a política já deve ter um processo de avaliação inicial, que nós chamamos de monitoramento, né? Esse monitoramento vai acompanhando a execução da política para ver se ela está dentro do prazo, usando os recursos adequadamente, e ao final se espera da política que tenha uma avaliação mais global, né? Uma avaliação de resultados. Então, de uma maneira geral, esse é o ciclo de políticas públicas. Bom, quando a gente fala em políticas públicas, né, tem ali a política pública em diversas áreas, como nós já falamos anteriormente, mas ela tem um fim último, independente da área, que é a geração de desenvolvimento. Em qualquer sociedade, né, quando você fala do papel do Estado, um dos grandes motivos de você ter ali a presença do Estado intervindo na economia e na sociedade é alcançar um maior grau de crescimento econômico, de desenvolvimento social, né, de igualdade e assim, dentre outros valores. Então o que a gente quer debater nesse momento, Lamar, é um pouco essa relação, né? Sempre que pensarmos políticas públicas, ao fim e ao cabo nós estamos pensando a melhoria de um padrão de desenvolvimento. No passado, quando nós falávamos em desenvolvimento, a ideia era muito que desenvolvimento era sinônimo de crescimento econômico, né? E como que se mede crescimento econômico? Se mede a partir do PIB, Produto Interno Bruto, né? Então se imaginava que bastava o Estado agir para fazer esse PIB crescer, né? E aí, se o PIB crescia, puxa, então estamos com alto grau de desenvolvimento, né? Então, lembrando um pouquinho a história do país, vamos pegar o período que nós tivemos aqui entre 1968 até o final dos anos 70, que é o período do milagre econômico brasileiro. Um período em que o nosso país cresceu a taxas em torno de 8 a 10% ao ano e que naquela época se imaginava, né, que como crescimento era sinônimo de desenvolvimento, que o Estado estava cumprindo com o seu papel, né? Só que essa discussão ela começa a mudar a partir dos anos 80, né? Entram outras agendas em termos de discussão de desenvolvimento, e a ideia de desenvolvimento ela vai para além do crescimento econômico. Ela envolve, sobretudo, a questão do desenvolvimento social, do ponto de vista da equidade, né, da distribuição dos recursos entre os diversos atores e segmentos da sociedade, e tem mais um quesito, que é a questão, né, da manutenção das condições ambientais, né? Ou seja, o conceito hoje que nós chamamos de desenvolvimento sustentável, né, que é crescimento econômico com, né, desenvolvimento social e manutenção das questões ambientais. E uma discussão importante a se fazer a partir disso é qual o papel, então, né, dos governos, né, dentro dos governos do Estado, dos poderes, né, do Executivo, do Legislativo, né, sobretudo desses dois, e também
da sociedade civil, né, organizada. Então, falando inicialmente do papel do executivo, né, o papel do executivo, né, como grande executor, né, das políticas públicas, do ponto de vista do processo decisório, da máquina administrativa, e começar o executivo também a dividir um pouco esse papel de formulação um pouco mais com o legislativo. Eu estou colocando isso até porque está muito em voga, né, o resgate desse importante papel do legislativo, que é a produção de leis, mas pensando também a produção de leis de uma forma mais ampla em termos da produção das políticas públicas, né? Como que o legislativo, então, pode atuar ajudando o executivo a formular essas políticas públicas, né? Como que o legislativo, como tem às vezes uma maior sintonia com a própria sociedade civil, pode trazer as demandas, os diversos problemas para o executivo poder então, né, fazer a transformação dessas ideias em projetos executáveis, e também a questão do papel da fiscalização. E quando a gente fala em fiscalização, muitas vezes as pessoas pensam apenas a fiscalização do ponto de vista processual, né, da legalidade, né, da moralidade. Não, mas colocar o papel do legislativo nas políticas públicas, entendendo a fiscalização também como avaliação de políticas públicas. Então, como que o legislativo... Através, né, até de criação de indicadores. Sem dúvida, através da criação de indicadores, observatórios no legislativo, que começam a observar a realidade, o panorama das diversas políticas públicas. Isso eu acho que é um aspecto bastante importante, né? Porque sempre quando a gente fala de fiscalização, o papel fiscalizatório do Poder Legislativo, a gente sempre pensa naquela coisa de ficar vendo o Executivo se fez alguma coisa errada. Tal. Mas não é, né? É de acompanhar o que o Executivo vem fazendo para aprimorar. Exatamente. Né? E ajudar. E ajudar. Esse é um papel fiscalizatório extremamente importante. E nobre, né? E aí você torna a fiscalização sinônimo de avaliação de políticas públicas, e aí nesse ponto também é muito importante o legislativo contar, né, com um papel de diálogo muito forte com os tribunais de contas, né, nesse sentido, até porque os tribunais de contas também vêm fazendo de uma forma muito gradativa um deslocamento do processo de fiscalização de um nível mais de legalidade para uma auditoria mais operacional, olhando também para resultados, né? E mais do que isso, a forma que o legislativo também se abre, né, para receber o controle social, né, se aproximando da população, e essa população ajudando, a partir do controle social, o legislativo a cumprir com o seu papel, né, fiscalizador. Então, nesse sentido, né, era importante a gente mapear um pouquinho o que se espera hoje no debate atual de políticas públicas de desenvolvimento, o papel do executivo, o papel do legislativo, e agora falarmos um pouquinho, né, o papel da sociedade civil, né? Em termos da sociedade civil, né, obviamente que esse não é o cerne de discussão deste módulo, mas certamente na aula de número 6 vocês vão discutir bastante os instrumentos de participação, mas é importante a gente se ater. Não dá mais para pensar política pública sem pensar numa relação dialógica, num diálogo, numa conversa, em uma interlocução entre os organismos do Estado e da sociedade civil. Nesse sentido, colocamos aí uma breve figura apenas para representar, né, o conceito de políticas públicas nessa relação entre o Estado e a sociedade civil. Só para fecharmos essa figura, Lamari, isso é o que os acadêmicos têm dito assim. Cada vez menos gestão pública é sinônimo de gestão estatal, que se restringe ao Estado apenas como um sistema fechado, insulado, e cada vez mais gestão pública é sinônimo de uma gestão sociocêntrica, uma relação maior com a sociedade. Inclusive, a gente tem que o setor público tem que aprender a fazer e a construir essa relação com a sociedade, né? Da mesma forma que, no início, ao se perguntar o que são políticas públicas, as pessoas tinham uma noção vaga, né? No debate sobre desenvolvimento, elas também têm uma noção vaga. Você pode perceber ali alguns munícipes colocando: olha, eu acho que desenvolvimento é
tem alguma coisa a ver com a melhoria aqui do meu bairro, olha, desenvolvimento, tem alguma coisa a ver ali com o papel do prefeito ou do governador. De fato, sim. E é aí que a gente quer mostrar a inter-relação entre políticas públicas e desenvolvimento. Né? O papel que as políticas públicas, independente da área, né? Se são as políticas sociais, econômicas, de infraestrutura, as políticas de gestão, ou mesmo aquelas políticas públicas que estão nascendo, que são as políticas transversais, que têm que dialogar com todas estas, né? As políticas de igualdade racial, de gênero, né? Todas essas políticas públicas, em alguma medida, elas precisam dialogar com o conceito de desenvolvimento. E o que a gente pôde perceber ali também, Lamari, é o seguinte: a ideia é que as pessoas têm desenvolvimento em torno do seu entorno, da sua realidade. E aí eu gostaria então de resgatar, né, a importância da discussão desse padrão de desenvolvimento do ponto de vista local, né? E levar esse desenvolvimento local para a gente discutir cada território, né? Políticas públicas hoje, dentro dessa diversidade, vamos imaginar grandes cidades como é a cidade de São Paulo. Você tem que pensar intervenções muito pontuais dentro de cada realidade. Né? Nesse sentido, um instrumento muito bacana é o planejamento por bairro, né? Você conhecer cada uma daquelas realidades. Então, é isso que a gente quer mostrar. Seriam inovações ou não? Sim, isso são inovações. Né? Primeiro que um grande padrão de inovação que nós temos nas políticas públicas no Brasil é isso. Elas saírem daquele parâmetro geral para tentar se adaptar a cada realidade. Né? Segundo, uma outra grande inovação que nós temos nas políticas públicas no Brasil são as políticas públicas que hoje estão mais abertas no seu processo de construção, trazendo a sociedade civil para dentro do processo, a partir de mecanismos que certamente vocês vão discutir na próxima aula, como orçamento participativo. Né? Outra inovação muito bacana são políticas que são muito simples, que usam poucos recursos, mas mudam ali a realidade de uma determinada população ou de um determinado segmento. Né? Então, embora muitas vezes, quando nós falamos em políticas públicas e setor público no Brasil, as pessoas tenham a ideia, né, mais pejorativa, isso não dá certo, pelo contrário. Nós temos muitos exemplos de boas políticas públicas, né? É que muitas vezes isso não é divulgado pela imprensa, né? Mas nós temos excelentes exemplos. Lembrando que inovação em política pública não tem bandeira ideológica, você tem inovações dentro de todos os partidos políticos, não tem porte de município, você tem inovações em municípios de grande porte, médio, pequeno, até no nano município, aquele município de 3, 4 mil habitantes, né? Não tem região do ponto de vista geográfico, você vai encontrar inovações no interior da Amazônia, no estado de São Paulo, na região sul e assim por diante. Essas inovações têm que se referir à sua questão prática e a vivência, e a questão local. Né? Por isso que não dá para discutir inovação em políticas públicas sem esse aspecto territorial mais local. Né? Então, o conceito de inovação em políticas públicas tem muito a ver com a realidade. E aí, só para a gente poder fechar, Lamar, dizer o seguinte: o que pode ser inovação num pequeno município do interior, suponhamos, de Minas Gerais, não necessariamente é inovação numa grande metrópole. Mas é muito importante para aquele pequeno município em termos de uma mudança quantitativa ou qualitativa na vida daquelas pessoas. Muito bom. Eu acho que deu para a gente entender um pouco aí do que é políticas públicas e assim a gente completa a nossa ideia do nosso curso.